Então, continuando a nossa leitura do Srimad Bhagavad Gita, a gente parou no texto 23, eu vou ler agora. A gente vai ler o 23, né? É. Tá. Então, Nainam Chindanti Shastrani Nainam Shidanti Shastrani Nainam Dahati Pavakaha Nainam Dahati Pavakaha Nachainam Kledayantyapu Nachainam Kledyayanchapu Nashoshayati Marutaha Nashoshayati Marutaha. A alma nunca pode ser despedaçada por arma alguma, tampouco pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água ou enxugada pelo vento. Então, esse é o capítulo que fala sobre Guiana, né, conhecimento. Então, até o 38, aliás, até o 30, Krishna fala sobre conhecimento. Como a gente viu anteriormente, né, ele fala sobre as características da alma, e aqui ele continua a descrever que essa alma, ela não pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água, seca pelo vento, por conta que ela é algo não material, né? Então, nada material pode causar qualquer problema a essa alma espiritual, né? Mas mais adiante aqui ele vai falar sobre isso, então não vou me estender muito nesse verso, né? Que como a gente falou bastante coisas nos versos anteriores, né? Aqui Krishna somente continua dando uma narração para Arjuna, para incentivar Arjuna a lutar, né? Mostrando que ele, na verdade, é imortal, né? Apenas o corpo é temporário. Então, vamos para o texto 24. Akledyoyam adahyoyam Akedyoyam adaryoyam akledyoshoshaevacha Akledyo shosha evacha nitya sarvagatastanur Nitya sarvagatas achalyoyam sanatanaha. Achaloyam sanatanaha. Esta alma individual é inquebrável, indissolúvel, e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Ou seja, né, como foi falado anteriormente aqui por Krishna, quantas vezes nessa vida a gente já mudou de roupa, né? Krishna descreve o corpo como sendo uma roupa, mas falando de nós, né, agora, quantas vezes, né, até a idade que a gente está no momento, a gente trocou de roupa e foi algo totalmente normal, a gente não se lamentou, né, por estar mudando a nossa vestimenta, e, e em nenhum momento a gente muda a nossa personalidade, né, quando a gente faz essas trocas de roupa. Então, assim mesmo, Krishna está falando para Arjuna aqui, a alma, além de eterna, ela é imutável, né? Ela tem uma, ela tem uma característica, um humor e, e uma individualidade, né? Então, essas são coisas que ninguém pode mudar. E quando a gente, né, busca colocar Deus no centro dessa vida, isso dá um benefício para a gente eterno, né?
E o eterno, assim, é complicado da gente entender, né? Como a gente já falou também, porque tudo que a gente conhece é temporário, né? Relacionamentos, estilos de vida, enfim, está sempre mudando, né? Então, aqui Krishna fala que tem uma coisa que nunca muda, né? Que é essa tendência natural, né? Da gente se voltar para algo espiritual, se voltar realmente para Deus, tentar colocar Deus no centro de tudo. E isso é algo que é descrito como o Dharma da alma, né? Como a gente falou de Dharma anteriormente, a gente traz ele novamente aqui. Então, o Dharma da alma é estar sempre em comunhão e conexão com Deus, né? Quando a gente não, né, enquanto a gente não chegar nesse estágio, né, de ansiar realmente por Deus, é muito impossível a gente ter uma conexão verdadeira, né? Porque no momento que a gente ansiar por Deus, ansiar por esse amor, porque Deus ele só pode ser preso pelo amor incondicional. E o amor incondicional, ele, de certa forma, assim, ele é experimentado, né, mais pela mulher, né, em relação aos filhos. Então, é um amor incondicional, né? Ela faz qualquer coisa pelo bem do filho sem pensar nela, né? Nós homens, a gente tem uma tendência um pouco diferente, né? Então é um pouquinho mais difícil da gente conseguir compreender isso. Então é só através do treinamento e da prática mesmo, né? Mas a mulher, ela tem essa facilidade de entrega, né? Agora imagina quando tem essa facilidade de entrega para Deus, né? Maravilha que não vai ser a nossa vida, né? Tudo se torna perfeito. Então, né, nesse verso em particular, Krishna ele começa a entrar, né, ele vai começar a entrar nessa nossa carência, né, de como a gente começar a colocar Deus no centro de tudo. Então, aqui ele fala que essa alma é eterna, todo penetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma, né? Então, né, se vocês quiserem fazer alguma colocação, tiver alguma dúvida em relação né, a tudo que a gente falou até o momento aqui, tá? Senão a Mas, gente vai para o... Bhagavan, mas assim, Oi, a alma é eterna. Se ela é eterna, fala assim, ela não foi criada, né? Mas ela foi, na verdade, criada por Deus, né? Então ela teve um começo. E isso então, eu não entendo essa parte. aí a gente volta para aquela história lá de como a alma caiu nesse mundo, né? Que é um dilema. Então, né, como existe uma analogia, né, que na cultura védica, assim, chamam da analogia do sapo, né, ou da rã, que tinha uma rã que ela estava num poço, ela morava nesse poço, né, só que um belo dia teve uma enchente e aquele poço lá foi coberto com água que veio até mesmo do oceano, né, e trouxe uma outra rã para para dentro daquele poço. Então a rã que morava naquele poço começou a questionar, nossa, mas quem é você? Da onde você veio, né? E aquela rã começou, a outra rã, né, a rã nova, começou a descrever para ela, não, eu veio do oceano. E aquela que morava no poço começou a perguntar, nossa, mas o que é o oceano? Como que é, né? Pensei, ele é um corpo de água gigantesco. Nossa, mas ele tem mais água do que nesse poço aqui? E a outra rã falava, nossa, ele tem muito mais. E na medida que ela ia descrevendo o tamanho do oceano, a rã que morava no poço começava a se encher de ar, assim, nossa, mas ele é desse tamanho, ele é desse tamanho, ele é desse tamanho, até que chegou um ponto que ela estourou, né? Então, essa analogia, na verdade, ela serve para mostrar para a gente que não tem como a gente conceber algo eterno e algo infinito, né? Porque a gente não tem essa experiência.
Da mesma forma, né, que Deus, ele não fala com a gente no momento atual que a gente se encontra, né? Ele não fala com a gente, porque se ele chegasse a fazer isso, ou se mostrar, né, conversar, ou se mostrar para a gente nesse momento, a gente provavelmente teria um colapso mental, né? Porque a gente não está preparado para isso. Então tem toda uma preparação, né? Assim como, né, um lutador de MMA, por exemplo, antes dele entrar no octógono, ele se prepara, né? Antes de fazer parte, por exemplo, do UFC, ele tem que passar por outros eventos menores, né? Ele tem que se tornar perfeito, né, na arte da luta dele, com outros lutadores de outros eventos que são muito superiores aos eventos que estão começando, por exemplo, né? Até ele chegar ao UFC, ele vai começar lá das lutas que não fazem sentido por enquanto, né? Que quase ninguém assiste essas lutas, que é as aberturas, até chegar a uma posição de main event, né, por exemplo, de ser a luta da noite. Então, para chegar nessa posição, a gente também tem que passar por vários processos, né, para começar a compreender Deus. E esse processo, né, segundo a literatura védica, é realmente a pessoa compreender que Deus é uma personalidade, que a gente tem a nossa relação com Ele, que Ele tem atividades e que nós somos partes e parcela. Então, essas partes e parcelas chegam no ponto, né, da tua pergunta. Então, por exemplo, a gente acende uma vela e a gente coloca várias outras velas apagadas em cima de uma mesa, né? Então, com essa vela original, né, que a gente acende todas as outras velas que estavam em cima da mesa. De certa forma, esse fogo já existia, né? Só que visivelmente, né, nessas velas que estavam apagadas, ele não estava ali ainda. Então, vamos comparar essa vela acesa como sendo Deus, e as velas apagadas como sendo nós, né? Então, quando essa vela original acende todas as outras, é como se ela expandisse o fogo dela para todas as outras, né? Então, nós somos partes e parcelas de Deus, ou seja, a gente é igual e diferente. Então, esse igual e diferente muitas vezes confunde e pode até virar meme, né? Mas é uma filosofia chamada Achintya Bheda Abheda Tattva, ou seja, simultaneamente igual e diferente. Ela é igual em qualidade, né? Somos espirituais como Deus, temos conhecimento, felicidade, eternidade, né? Prazer infinito, porém, né, somos em qualidade, em quantidade diminuta, né? É como o oceano, a gente pega uma gota de água do oceano, ela tem as mesmas características, né? Ela é úmida, ela é salgada, só que em quantidade o oceano, assim, é ilimitado, né? Então, esse seria, né, uma explicação, né, para a tua pergunta. Não sei se te ajudou, mas deixa eu ver aqui. É 25, né? Não? Sim, 25. 25. Avyaktoyam achintyoyam Avyaktoyam achintoyam avikaryoyam uchate avikaryoyam uchate tasmadevam viditvainam tasmadevam viditvayam nanushotintu arhasi. nanoshochitum arhasi. Declara-se que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disso,
Não te deves afligir por causa do corpo. Então, aqui, Krishna já dá uma, né, uma certa balançada em Arjuna, né? Ele fala que a alma é invisível devido ao tamanho dela, né? Segundo as escrituras védicas, a dimensão da alma, né? Ela não pode ser calculada materialmente, né? E nem vista por nenhum equipamento material, porque todos nós, né, todo ser humano, tem os 4 grandes defeitos, né? Ele tem a tendência a cometer erros, tem a tendência a enganar os outros, tem a tendência a... tem os sentidos imperfeitos, então, automaticamente, tudo que se cria, por mais perfeito que seja nesse mundo, ainda assim é imperfeito espiritualmente falando, né? E, e se ilude facilmente. São os 4 erros que todos nós temos, né? Principalmente na plataforma material, plataforma do corpo, né? Então, os Vedas descrevem que a dimensão da alma, ela é a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Então, é impossível cortar isso. Imagina, tu pega um fio de cabelo, bota a pontinha dele aqui e com alguma tecnologia tu consegue cortar em 100 partes. Dessas 100 partes, tu pega uma dessas partes que tu cortou e corta ela em mais de 100 partes. Então, ela tem uma dimensão, assim, invisível, né? Ela é invisível aos olhos. E justamente por isso, né, ela não pode sofrer qualquer dano material. Porque, de certa forma, sem a alma espiritual nesse mundo, o mundo não existiria. Porque é justamente a força, essa força da alma, né, essa energia, que faz com que o mundo gire. O mundo gira justamente porque existe vida aqui nele. Quando a vida abandona, ele já não serve para mais nada, né? É como o corpo material. O corpo material ele só tem importância porque a gente está aqui dentro dele, né? A alma está aqui dentro, mas no momento que a alma sai desse corpo, ele já não significa mais nada, né? Ele vai deixar a lembrança por determinado tempo para algumas pessoas, mas com o passar do tempo ele cai no esquecimento, né? Passou alguns meses, tudo se torna natural, vai ter a lembrança para uma pessoa, né, que nos amou, que nos ama, só que isso termina com o passar do tempo também. A gente cai no esquecimento, é uma característica natural desse mundo, né? Então, o corpo só tem valor enquanto a alma está dentro. Depois que a alma sai, ou ele é cremado, ou ele é enterrado, e ali acabou a história desse indivíduo, né? E ela continua num outro plano ou em um outro corpo, né? E isso não muda. Então, aqui Krishna está falando para Arjuna, olha, se eu estou te falando que a alma é imutável, é imortal, não nascida, eterna, e que esse momento aqui, que a gente está passando agora, no futuro, talvez a gente passe de novo, então, por que tu está se lamentando, né? Lute, comece a cumprir o seu dever. Só que o problema é que até então, né, Krishna é só o amigo de Arjuna e mestre espiritual. Então, Arjuna, ele ainda vai ter os argumentos dele aqui, né? Pode falar. O Bhagavan, por que a gente não tem essa lembrança, né, das nossas outras vidas e de que a gente é uma alma, né? Por que a gente não tem essa consciência? Por que a cada novo nascimento a gente tem que esquecer tudo, né? Não era mais fácil se a gente lembrasse, né? Se a gente lembrasse, não precisava ter essa consciência toda, bastava lembrar, né, se é uma realidade, né? Isso parece assim, é uma coisa muito estranha para mim, né? E eu acho que isso é o que me fez, durante muito tempo, duvidar que houvesse outra vida. Porque você fala assim, poxa, mas não tem ninguém que lembra. Se bem que a gente sabe que tem algumas poucas pessoas que lembram, né? Mas é uma raridade isso. A maioria das pessoas não lembra, a gente não lembra, a gente não tem memória nenhuma. Qual o sentido da gente perder essa memória quando a gente nasce de novo?
Então, é dito que, né, como a gente se identifica com o corpo, né? Por exemplo, vamos usar essa vida que a gente está, né? Eu sou Bhagavan, eu sou tatuador, eu sou brasileiro, né? Eu sou o pai da Rupali, ou seja, eu sou, só que espiritualmente falando, não tem nada, sabe? Então, tudo é voltado para a vida atual, para o corpo, para a família, sociedade, amor. Então, essas coisas, elas terminam com o fim desse corpo, né? Chegou o fim desse corpo, a alma passa para um outro corpo, e devido às atividades que a gente, né, tá executando nessa vida, a gente, ao mesmo tempo, está preparando um outro corpo para a próxima vida, né? É um fato. Krishna chama isso de transmigração, né? Os Vedas falam a transmigração da alma, né? Então, dependendo da mentalidade que a gente tem, a gente leva essa mentalidade para uma próxima vida. Então, vamos dizer o termo artístico, né? Se tu é um artista e foca só nisso, trabalha só nisso, na próxima vida, provavelmente tu vai vir, né? Dependendo dos teus pensamentos, é claro, né? Os teus desejos, mas tu vai vir numa família onde tu vai ter facilidades para isso. A gente vê, né, pessoas assim que, por exemplo, que tocavam em ópera, e aí de repente nasce uma criança e aos 5, 6 anos a criança já é perita em tocar piano, tocar violino, porque, né, ela buscou por isso. Então ela está tendo uma continuidade, uma chance de continuar. Só que de uma visão superior isso não tem importância, porque fica aqui, sabe, nesse mundo. Então, sem a gente realmente se voltar para a vida espiritual, a gente vai estar sempre nesse ciclo, indo e voltando, né, em diferentes fases, em diferentes corpos, em diferentes planetas, mas vai ser só isso, né? Então, mais adiante, Krishna fala para Arjuna, a respeito de uma pergunta semelhante, né? Ele fala para Arjuna que aquela pessoa que se volta para o conhecimento espiritual, que se volta a desenvolver essa consciência espiritual e sua relação com Deus, para ela não há perda nem diminuição. Ela pode, né, começar o processo dela, né, por exemplo, de uma posição assim bem inicial. Ela é totalmente iniciante, leiga, mas ela começou. Ela foi lá e fez alguma coisa para Deus, né? Lavou uma panela de Krishna, por exemplo. Então, isso já dá um crédito para ela que é inimaginável materialmente falando. Aparentemente, né, fisicamente ou visivelmente, nada aconteceu. Ela apenas lavou uma panela. Mas essa atitude do serviço devocional é a atitude que realmente Deus valoriza, né? Então, é isso que ele está vendo. Não existe outra maneira de se aproximar de Deus a não ser pelo serviço devocional. Serviço feito com devoção, com amor. Então, esse é o processo, né, que Krishna vai dar para Arjuna aqui no Bhagavad Gita, que é o processo mais simples, mais fácil de ser praticado nessa era que a gente está vivendo, que é o chamado Harinama Sankirtana, ou seja, cantar, glorificar os santos nomes de Deus. Isso em si já é um serviço devocional, porque tu tá dedicando um tempo da tua vida que tu poderia estar fazendo outras coisas, né? Mas tu tá dedicando esse tempo para Deus. Então isso significa meditação. A meditação não é a gente ficar sentado, de olho fechado e tentando parar os pensamentos, que a gente nunca vai conseguir. Os pensamentos nunca param, né? Então, mas a atitude de tu sentar e tentar não se identificar com o pensamento que vem, isso assim
é o que tem valor para Krishna, né, para Deus. Então é isso que ele admira. Então a gente esquece tudo justamente por uma proteção, né? Uma proteção e uma identificação que a gente tem. Imagina se hoje, né, tu conseguisse lembrar da tua vida passada e, e conseguisse ver coisas terríveis que tu fez com outras pessoas. Ia ser, nossa, ia ser muito ruim, né? Tu não ia conseguir administrar as duas vidas, né? Então, isso, na verdade, é uma forma de proteção para a gente, né? E é isso. Então, verso 26. Atachainyam nitya jatam Ata chaina nitya jatam nityam vamanyase mritam nityam va manyase mritam tatapi tvam mahabahu tatapi tvam mahabaho nainam shocintum arhasi. nainan shushintum marasi. Se, no entanto, pensas que a alma ou os sintomas da vida sempre nasce e morre para sempre, mesmo assim não tem razões para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. Então, aqui é aquele famoso puxãozinho de orelha, né? Que Krishna dá em Arjuna. Ou seja, Krishna descreveu, né, está descrevendo as qualidades da alma e ele está observando ainda a dúvida de Arjuna, né? Arjuna está ouvindo, mas ele está naquela. Não dá para saber se ele está entendendo ainda ou não, né? Então aqui Krishna dá assim um checkmate nele, na verdade, né? Fala para ele, poxa, se tu acha que a vida termina com o fim desse corpo, e mesmo que tu ache que a vida não termina com o final desse corpo, então tu não tem motivo para não lutar, né? Porque de qualquer maneira, tu não vai ter perda nenhuma. Porque se o corpo acaba quando a gente morre e não existe uma outra vida, não tem motivo para te lamentar. E se a vida continua, também não tem motivo, né? Então ele dá esse puxão de orelha em Arjuna, só que aí a comunicação não violenta de Krishna, né? Para acalmar os ânimos de Arjuna, ainda assim ele usa, Arjuna de braços poderosos, né? Ou seja, ele dá aquele famoso puxãozinho de orelha, mas ele elogia ao mesmo tempo, né? Para que Arjuna não fique, né, pior do que ele estava se sentindo ali, né? Então Krishna está dando um ânimo para ele, né? Então, o verso 27. Eu tenho. Desculpa, eu tenho uma pergunta, mas eu posso fazer depois do verso 27. Desculpa interromper. Não, pode falar. É porque, assim, eu estou entendendo, né, o que ele está falando sobre a alma e sobre essa valorização, né, sobre esse conhecimento, sobre essa eternidade da alma, que não importa o corpo, né? A alma sempre vai permanecer. Mas isso também me traz alguns questionamentos sobre a relevância e a importância do corpo. Porque essa noite mesmo eu estava deitada, né, pensando, essas aulas ficam na cabeça da gente, né, pelo menos na minha fica o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, assim, o que vai falar da importância do corpo? Porque até então, né, está se falando da importância da alma. Mas o corpo não é importante? Porque o corpo é o veículo a partir do qual a nossa alma pode se expressar, ao menos nesse planeta. Então, assim, em qual momento a importância de cuidar do corpo, de ter hábitos saudáveis,
para a manutenção desse corpo, para o bom funcionamento desse corpo, porque é uma importância também, não é? E também eu fico pensando assim, das práticas, né, terapêuticas ou espirituais que eu já pude fazer, o corpo é o principal canal, é a partir do corpo que eu consigo acessar essa alma, né? Essa minha alma. Então, eu fico pensando, a alma sem o corpo, ela também, será que ela está completa? Será que ela sempre não vai buscar um corpo para se expressar enfim, para seguir sua jornada? Então, assim, qual a importância do corpo? O livro fala alguma coisa disso? Sim. Os Vedas, eles são divididos em 4 partes, né? Porque é uma literatura, assim, muito vasta, ela é muito... É dito que se a gente nascesse no momento do nosso nascimento, né? Se a gente tivesse a capacidade de ler e assimilar as coisas no momento que a gente nasce, a gente poderia passar a vida toda lendo, sem se alimentar, sem beber água, sem parar, que a gente não conseguiria ler todos eles, né? Então, eles foram divididos em 4 partes. E uma delas fala só sobre a saúde, né? Que faz parte do Ayurveda, né? Que é muito utilizado. Então, a parte que fala sobre espiritualidade, ela é um pouquinho dura em relação ao corpo. Não que talvez, né, o que foi falado assim, foi falado devido ao tempo, ao lugar e às circunstâncias, né? Mas eles não dão assim muito valor para o corpo. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que o corpo é um presente, né, que nos foi dado devido às nossas atividades passadas, a gente está nesse corpo atual. Ou seja, a gente preparou esse corpo, né, atual, devido às nossas atividades, nossos pensamentos, nossos desejos. E como o corpo é um presente, ao mesmo tempo, ele é um instrumento para a gente adquirir conhecimento aqui, né, para a gente ter percepções, ter experiências, e que essas experiências, né, nos elevem até o momento, né, da gente realmente se situar na plataforma da alma. Então, quando a gente se situa na plataforma da alma, tudo se torna perfeito, sabe? E quando a gente deixar esse corpo para trás, não mais a gente vai precisar aceitar outro corpo, porque você vai estar extremamente satisfeita nessa plataforma espiritual, né, porque você está com uma conexão com Deus, ou seja, você está 100% com Ele. E é uma troca de amor, sabe? É uma troca de amor, porque se você ama Ele incondicionalmente, que é a única maneira de prender Ele, né? É o amor incondicional. Deus, ele é uma criança. Ele é uma criança, né? Os Vedas descrevem que ele tem 15 para 16 anos, mas misteriosamente ele nunca completa os 16 anos. Então, no mundo espiritual, né, onde Krishna reside, tudo gira ao redor de Krishna. Todo mundo espiritual trabalha em função de Krishna, só que ninguém sabe que ele é Deus. Porque se as pessoas souberem que ele é Deus, a brincadeira acaba, né? Então quando a pessoa se situa nessa plataforma da alma, significa que Deus já está nessa conexão com ela. Então, é como se tu já estivesse no mundo espiritual, mesmo dentro desse corpo. Sabe? O corpo é um veículo para te levar para lá, para cá, mas tu não aguenta mais de ansiedade de sair daqui logo e voltar para o mundo espiritual. Pode falar, Otávio. E aonde que entram as austeridades nisso? Porque eu vejo muito assim essa argumentação de que assim a tal pessoa praticou algumas austeridades e aí ele conseguiu evoluir espiritualmente, né?
Parece que e essas austeridades, assim, geralmente elas são assim um pouco agressivas para o corpo da pessoa, né? Não todas, mas muitas, né? Ou você passa vontades, né? Qual que é a importância disso de praticar essas austeridades assim contra o corpo, contra as nossas vontades assim? Por que isso leva a um crescimento espiritual? Então, na verdade, existem várias linhas, né? Tem a linha dos yogis, né? Eu não digo a yoga ocidental, né? Eu digo os yogis mesmo, aqueles que estão em conexão ou buscando, né, essa conexão com a superalma no coração, né? Então tem yogi que ele crava uma faca no braço e promete ficar tantos anos com o braço assim para cima. Tem yogis que já secou completamente o braço, mas ainda assim eles estão, né, com o braço meio podre já, sabe? E eles estão lá ainda. Outros fazem, né, diferentes tipos de austeridades, mas no Bhagavad Gita mesmo, Krishna critica esse tipo de austeridade. Ele fala que essa austeridade machuca tanto o corpo quanto prejudica a superalma, no sentido assim de que, como a superalma é uma testemunha, né, de tudo, ela está observando tudo que a gente está fazendo e está só anotando o resultado que a gente vai ter, né? Então, quando a gente faz algo, né, contra o nosso corpo, né, que vai nos causar dor, nos causar problemas físicos, assim, de certa forma, a gente, ao mesmo tempo, está passando isso para a superalma também. Porque a superalma, ao mesmo tempo que ela está acompanhando a gente, ela também está, de certa forma, adquirindo experiências que a gente está tendo, né? Então, é uma troca. As austeridades que Krishna aprova, né, que ele vai falar mais adiante, é a austeridade da fala, a austeridade da mente, a austeridade do corpo, a austeridade da língua, né, ou seja, cuidar com o que você vai vibrar, né, e cuidar com o que você vai colocar para dentro, né, a alimentação, a mental, o que você vai pensar e como você vai pensar, quem você vai incluir nesse pensamento, e, e também os estudos, né? Entra na faculdade mental. Então, tudo que Krishna fala, sim, de certa forma, são escolhas que a gente deve fazer, né? E o sacrifício, a austeridade, né? Esse nome, sacrifício, muitas vezes é mal interpretado, né? Mas o sacrifício significa aceitar voluntariamente aquilo que é difícil para ti, mas que vai te elevar espiritualmente. Então, esse é o verdadeiro sacrifício e a verdadeira austeridade, né? É tu deixar de fazer, por exemplo, algo material que vai te dar um prazer momentâneo, mas vai te dar um problema de saúde mais tarde muito grande. Então, você substitui, né? Você, de certa forma, pensa, né? Não, eu vou deixar de fazer tal coisa por Deus, por amor a Deus, né? Então, a recompensa vai vir, sabe? E ela sempre vem na forma de conhecimento, paz, tranquilidade, uma visão diferente do mundo. Então, cada coisa ela te dá um benefício, né? Cada atividade que tu faz para Deus, ela te dá um benefício. Então, eu não sei se responde a tua pergunta, né? Mas é tudo escolhas, né? A gente tem as escolhas, que aí entra o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, na verdade, é duas escolhas. Ou tu faz ou tu não faz, ou tu é ou tu não é. Então, o livre-arbítrio é esse. É uma escolha que tu tem que tomar, né? Uma vai te avançar espiritualmente e a outra vai te degradar, né? Tanto espiritual quanto materialmente. Pode falar, Jales. Estava aqui pensando quando você falou sobre a superalma, né? Que é o próprio testemunho do processo acontecendo, né? Pelo que eu entendi. Então,
de alguma forma, dentro desse processo do livre-arbítrio, sempre vai haver a decisão mais acertada, porque ela vai te levar para aquele caminho que provavelmente já teria uma solução pronta, mas a gente não sabe que a solução é aquela. É. E que às vezes a gente se pergunta, mas para que tudo isso, né? Encarna, reencarna, briga, faz as pazes. É tudo para esse testemunho ficar constatando de alguma forma que a experiência está acontecendo. Não sei se pela vontade dele, mas será que é isso que ele está buscando? Essa experimentação através de um processo que ainda não tem tanta consciência, ou está fazendo retorno para a consciência? Então, olha, segundo as escrituras, Deus, ele está mais ansioso do que a gente, né? Para que a gente volte para o mundo espiritual, ter as nossas atividades com ele. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode forçar, embora ele possa, né? Ele tem a capacidade de mudar, se ele quiser, né? A nossa mentalidade, mas não seria justo, né? Porque, desculpa, porque essa parte do treinamento depende completamente da gente, por isso que dizem que é o livre-arbítrio, né? Tu tem essa única escolha na tua vida, né? O resto a gente opta, né? Mas a gente não tem escolha, porque tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente está passando, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas atividades, a nossa família, a sociedade, o país que a gente nasceu, tudo, a gente mesmo criou isso numa vida passada. Então, hoje a gente está colhendo os frutos do que a gente planejou anteriormente, né? E, e a superalma, né? Ela está no coração da entidade viva justamente porque ela nunca deixa a entidade viva sozinha. É realmente um paizão, sabe? Ele o tempo todo está cuidando de ti. Só que muitas vezes a gente não quer o cuidado do pai, a gente quer arriscar a vida sozinho, quer fazer as coisas para a gente mesmo. Mas todo mundo já teve uma chamada experiência, né? Por exemplo, ainda mais vocês que moram em São Paulo, né? Vocês estão andando numa rua deserta, por exemplo, e tem um caminho que leva para casa de vocês, que é um caminho um pouco mais longo, e tem aquele outro caminho ali numa encruzilhada ali que é um pouco mais curto. Só que à noite esse caminho ali pode ser um pouco mais perigoso do que o outro, né? Então, muitas vezes a gente está indo, de repente a gente para entre os dois caminhos e fica olhando e pensa, não, eu vou ir para esse daqui que é mais curto. E eu acho que todo mundo já teve essa experiência de escutar uma voz lá no fundo falando, não vai por aí. Só que a gente muitas vezes não dá ouvido, né? E a gente acaba indo por ali. Então, quando a gente acaba indo por ali, a gente sempre encontra algo desagradável. E depois, quando a gente chega em casa, né, que passou pela situação, a gente fica pensando, nossa, por que que eu não ouvi, né? Por que que eu não fui pelo outro caminho? Agora imagina ter essa conexão com Deus e tu ouvir isso como eu tô te falando aqui. O tempo todo ele te guiando para um caminho que vai te fazer feliz, vai te completar e ainda no final da vida vai fazer com que tu volte para ele. Então o Paramatma, na verdade, ele quer isso, sabe? Ele quer essa conexão com a gente. Só que isso vai depender somente de nós, né? A gente que tem que se esforçar, né? Porque o conhecimento espiritual, ele, ele exige, assim, sacrifícios, né? Que é como a gente estava falando antes. Então, tudo nesse mundo tem um preço, né? Tudo tem um preço. E na vida espiritual não é diferente, né? Só que o preço que tu vai pagar para ter uma vida espiritual, para se situar na plataforma espiritual,
tu vai ter que sacrificar alguma coisa, né? Ou tu vai ter que sacrificar as faculdades mentais através do estudo, das práticas, vai ter que sacrificar o tempo, né? Muitas vezes, 10 horas, 10:30 da manhã, né, tu poderia estar no trânsito, buzinando, xingando todo mundo, fazendo qualquer coisa, então tu muda essa atitude, né? E acontece toda uma sequência de evento no nosso corpo físico, né? Quando a gente muda uma coisinha no nosso dia, ou um pensamento, tudo muda, né? Por isso que hoje tá muito em alta, né? A reprogramação mental, porque é possível tu mudar hábitos, né? E, e de certa forma, o Bhagavad Gita ele fala muito sobre isso. O que Krishna está falando, está fazendo com Arjuna aqui, é mudando um hábito dele, né? Ou seja, Arjuna está confuso, mas ele tem uma função. Só que ele se habituou a pensar dessa maneira que ele colocou aqui para Krishna. E agora Krishna está cortando esses hábitos dele, né? Você tem que ter uma visão muito além. Você não pode ficar preso na mesma armadilha que todo mundo está. Por isso que Krishna fala, você é o melhor entre os homens. Você é uma pessoa de braços poderosos. Você é o descendente de Bharata. Você é o filho de Kunti. Então você não pode cair na mesma ilusão que todo mundo. Você não é esse corpo, você é alma espiritual, você é servo eterno de Deus, você tem uma relação com Ele, você tem uma vida eterna num outro lugar que não é aqui nesse mundo temporário. Então, todo o processo consiste nisso, a gente virar essa chave, né? Quando a gente vira a chave, tudo muda. Não sei se responde a tua questão. Então, vamos para o texto 28. Avyakta dini bhutani. Avyakta dini bhutani. Vyakta madhyani bharata. Vakya madani bharata. Avyakta nidhananyeva. Avyakya nidananyeva. Tatra kaparidevana. Tatraka paridevana. Todos os seres criados são manifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e novamente manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Então aqui Krishna ele vai um pouco mais além, né? Pode ir falando. Não era? Então aqui Krishna vai um pouco mais além, né? Aqui Krishna ele já entra num outro assunto, né, para incentivar Arjuna, porque ele sabe que esse assunto Arjuna entendia um pouco, né, sobre o imanifesto, né? O que ele está falando aqui sobre o imanifesto? Se somos almas, né, temos atividades eternamente, onde entra o imanifesto, né? Então, o que ele está falando aqui é que sempre que há uma destruição universal, um apocalipse, seja de qual forma for, mas que há uma destruição, né, desse universo material, a alma espiritual é um termo bem técnico isso, e é bem complicado assim de entender e de aceitar, sabe? Mas vamos lá, né? Krishna, a pessoa original, Deus, ele se expande em várias formas.
todas elas, de certa forma, são Deus. É como a analogia da vela, né? Você acende várias velas com uma única vela. Ou seja, Krishna, ele se expande, ele se multiplica, né, em diferentes formas que vão executar certos trabalhos, assim, vamos dizer, né, para que esse mundo seja criado. Então, a primeira expansão de Krishna é chamado Garbhodakashaya Vishnu. É um nome bem complicado. Garbhodaka é um oceano, o oceano causal, né? Então é dito que Mahavishnu deita nesse oceano causal e dos poros do corpo dele saem vários planetas, vários universos. Só que todos eles são como bolas vazias. São bolas vazias. Tipo quando a gente faz aquelas bolas de sabão, sabe? É vazio. Nesse momento, Krishna se expande novamente e entra em cada uma dessas bolhas. Aí já é Karana Nakashaya Vishnu, a super-alma, né? Então ele entra em cada uma dessas bolhas vazias e dali, através, né, do poder de criação dele, ele cria a primeira entidade viva, o Senhor Brahma. Aí o Senhor Brahma, através das instruções, né, da super-alma, cria tudo o que a gente está vendo hoje. Só que o Senhor Brahma, ele não tem a capacidade de botar a vida dentro dessas coisas que ele cria, né? Ou seja, ele criou, por exemplo, um cachorro, né? De acordo com as instruções de Krishna. Ele criou a forma do cachorro, mas o cachorro não tem vida. Então, novamente, as atividades que a gente executou, as atividades da alma espiritual, o tipo de pensamento que ela tinha, as atividades dela, ela é transferida para esse corpo. Não somente de cachorro, mas vamos colocar ser humano, tudo, né? Para a pessoa, para a alma condicionada, dar continuidade àquilo que ela tinha começado antes da destruição universal, né? Então, nesse ponto, Krishna fala, quando há uma destruição universal, tudo é destruído. Todas as almas que estão presentes em todos esses universos materiais novamente entram para dentro de meu corpo. E lá elas ficam numa espécie de sono. Elas ficam adormecidas até a próxima criação, né? E quando tem a próxima criação, novamente essas almas despertam, voltam para cá e continuam suas atividades como num sonho, né? Quando a gente vai deitar à noite, a gente até pode estar muito preocupado com alguma questão, mas quando a gente dorme, a gente esquece tudo, não lembra de nada, e no outro dia a gente acorda e muitas vezes vem aquela lembrança de novo. Nossa, tem que resolver isso, tem que fazer aquilo. Então, essa parte do imanifesto e do manifesto que Krishna fala aqui, é isso. O imanifesto é quando a gente volta para o corpo de Deus, sem estar preparado, né? Porque algo aconteceu aqui que tirou a gente disso, mas a gente volta para cá de novo, né? Então, a meta mesmo do devoto, do Bhakta, né, é alcançar esse planeta onde Krishna reside, porque lá não existe mudança, né? Lá realmente a vida real e o mundo material que a gente vive é como se fosse uma nuvem no chamado Mahatattva, né? O céu espiritual. Então, imagina, todo esse universo que a gente vê é apenas uma poeirinha no céu espiritual, né? Então, esse manifesto que Krishna está falando aqui para Arjuna é sobre esse manifesto, né? Então, se Arjuna sabe que isso acontece, por que ele vai se lamentar e não vai lutar, né? Então, Krishna dá mais um puxão de orelha em Arjuna aqui. Deixa eu ver que hora que é agora. Dá para ler mais um aqui. Então, vamos para o 29.
Esse aqui muda um pouquinho a métrica também. Ascharyavat pashyati kaschidenam. Ascharyavat paschati kashidenam. Ascharyavat tataiva chanyaha. Ascharyavat vadati tataiva chanyaha. Ascharyavat chainam anya shrinoti. Ascharyavat chainam anyam chinoti. Shrutva pi enam vedana chaiva kaschit. Chutva pienam vedana chaiva kashit. Alguns consideram a alma como espantosa, outros a descrevem como espantosa. E alguns ouvem dizer que ela é espantosa, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem compreendê-la de modo algum. Então a gente vê, né, como realmente é impressionante, né, a alma. Várias literaturas, vários textos, várias personalidades vieram e vêm para esse mundo, né, e virão justamente para alertar a gente de quem nós somos e como realmente é espantoso, né, conseguir compreender sobre a alma, sobre a eternidade, né? Por isso que Krishna fala, ela é realmente espantosa, né? E muitas vezes, mesmo a gente ouvindo ou tendo certas provas, né? É difícil da gente assimilar esse conhecimento. Eu tinha separado um negócio aqui bem bacana e coincidiu, né, com terminar nesse verso aqui, mas, né, é um livro muito bom, né, chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É um livro muito bacana, que complementa, sabe? E aqui tem um diálogo, né? Esse Dr. Joe Dispenza, ele é um neurocirurgião envolvido com ciências de outras áreas alternativas, né? E ele tem um argumento muito bacana, porque né, eu já tive essa experiência de conversar com pessoas que mexem com ciência, né? Alguns cientistas, e quando surge o assunto, né, da alma, um bom cientista não acredita na alma, né? Já começa por aí o problema, né? E esse Dr. Joe Dispenza, ele trouxe um assunto bem interessante, né? Porque ele faz parte do mundo científico. Então ele fala que quando ele começou a argumentar, né, com outros cientistas que falavam para ele que a alma não existe, Deus não existe, existe a reação que acontece da matéria, né, que faz gerar a vida. Então, na página 52, ele dá uma sinopse aqui, né? De onde vem a inteligência que mantém nosso coração a bater? Ela é parte do sistema nervoso autônomo. A resposta, né? Então, ele faz uma pergunta, né? De onde vem a inteligência que faz nosso coração bater? A resposta, ela é parte do nosso sistema nervoso autônomo. Ele pergunta, onde esse sistema está localizado? Aí responde, no cérebro. O sistema límbico do cérebro faz parte do sistema nervoso autônomo. Ele continua perguntando, e dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? A resposta é sim. E essas células são compostas de quê? De moléculas. E essas moléculas são compostas de quê? De átomos. E esses átomos são compostos de quê? Partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente de quê? De energia.
Então a conversa termina. Energia, ou seja, nós somos energia. Então é dito que a gente escolheu voltar nossa visão para o outro lado. Ou seja, a gente dá muita importância a... É descrito que é 0,1, eu não lembro o termo técnico, mas acredito que é 1,00000% é matéria e 99,9999% é espírito. E a gente, em vez de focar nossa visão para o espiritual, a gente acaba focando a nossa visão para o 1,0000% que é matéria. Então, é nesse ponto, assim, sabe, que a gente tem que usar melhor o nosso livre-arbítrio. E é uma prática. E essa prática está sendo transmitida, né, em diferentes linhas. O cristianismo, o budismo, né, a consciência de Krishna, todo o processo é válido, sabe?